Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 3, atividades da semana de número 6, que se encontram aí a partir da página 45 do nosso PET. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar a trigonometria, seno, cosseno e tangente na circunferência. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Utilizando os conhecimentos adquiridos e as circunferências trigonométricas de seno, cosseno e tangente, complete a tabela dos ângulos pedidos das relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho uma tabela, nós vamos completar. Esses ângulos aqui, ó, 0, 90, 180, 270 e 360 graus, são chamados de ângulos notáveis da circunferência. Esses ângulos notáveis são ângulos fáceis da gente memorizar e ângulos que a gente usa o tempo inteiro, né? São ângulos de destaque, por isso chama ângulos notáveis. Então, ó, eu fiz aqui um pequeno rascunho de uma circunferência trigonométrica. Olha, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que é voltando, né? Da volta completa da circunferência. Primeira coisa que você precisa ter em mente, o eixo X, pensa aqui ó, no plano cartesiano, o eixo X é chamado eixo dos cossenos. O eixo Y é chamado de eixo dos senos, tá bom? Na circunferência trigonométrica. E a tangente é um eixo paralelo ao eixo dos senos, é paralelo, passando aqui na origem aqui, trigonométrica, tá bom? Aí, eu quero ali identificar quanto que vale o seno de cada ângulo notável na circunferência. Uma outra característica que é o ciclo trigonométrico, pessoal, ele tem raio igual a 1, tá bom? Então, é padronizado. O ciclo trigonométrico, o raio é igual a 1. Então, ó, raio é 1, raio é 1. E aqui, ó, é a origem do plano cartesiano, tá bom? Aí eu quero aqui, ó, seno de 0 graus. Observa que o seno é o eixo Y, né? Esse é o eixo seno. 0 graus está aqui. Observa que o seno está aqui. Então, qual que é a abertura desse ângulo? Não tem abertura, porque o eixo está aqui, o 0 grau está aqui, ó, não tem abertura. Quer dizer que o seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. Qual que é o cosseno de 0 graus? Ó, o eixo dos cossenos é eixo. 0 graus está aqui, é o tamanho do raio, tá vendo? Ó, o raio é 1. 0 graus aqui, então quer dizer que o cosseno de 0 graus é igual a 1, que é justamente o tamanho do raio. O que é a tangente? Aqui está a tangente, ó. Observa que a tangente passa justamente aqui, ó. Ou seja, a tangente de 0 graus vai ser 0. Aí você fala assim, ai professor, mas a tangente não é o tamanho do raio? Não, a tangente não. Tá bom? Então tem que tomar esse cuidado ali. A tangente aqui não é o tamanho do raio. Tá bom? Ela passa justamente aqui na origem, é 0. Uma outra maneira de você ver a tangente, dá uma olhadinha aqui, é pensar desse jeito. Ó. O que é tangente? Tangente é seno sobre cosseno, tá bom? Se é seno sobre cosseno, quanto que é o seno de 0? É 0. Quanto que é o cosseno de 0? É 1. Então, 0 dividido por 1 dá 0. Então, a tangente dá 0. Tá bom? 90 graus. Agora vamos pensar lá no 90 graus, ó. Tá aqui 90 graus, ó. Pronto, ó. Essa é a abertura de um ângulo de 90 graus, né? Tanto é que a gente chama de ângulo reto. O seno de 90 graus, dá uma olhada, tá aqui em cima, ó. É justamente a abertura do ângulo. A abertura do raio, perdão, aqui, ó, o tamanho, ó. Então o seno de 90 é 1. Então eu venho aqui, seno de 90 é 1. Seno de 90, cosseno agora, ó. O cosseno é esse eixo. Pessoal, tá aqui, ó, o cosseno de 90 graus, ó. Tá na origem, ó.
A origem é zero, ó. 90 graus está aqui, o cosseno está na origem. Ou seja, não tem abertura desse ângulo ali, né? Então o cosseno de 90 é zero. Agora, a tangente, observa que a tangente está, ó, 90 graus está aqui, a tangente está aqui. Observa que o eixo das tangentes é paralelo a esse eixo dos senos, né? E o 90 graus está aqui, ó, está paralelo, ou seja, não se define. A tangente para 90 graus, a gente fala que ela não existe ou não se define, tá bom? Então, ó, coloco assim, ela não se define. É só você pensar desse jeito aqui, ó. O que é a tangente? Não é seno sobre cosseno? Então, a tangente de 90 graus vai ser o seno de 90 graus, que é 1, sobre o cosseno de 90 graus, que é 0. 1 divide por 0? Não, né? 1 não divide por 0. Não tem como eu fazer essa divisão. É por isso que aqui a tangente não se define. 180 graus, ó, lá de cá. Aqui é o 180 graus. Quanto que vale o seno de 180 graus? Ó, o seno é o eixo Y. Observa que está a origem aqui, ó. Então o seno de 180 é 0. O cosseno de 180 é o lado de cá, pessoal. Aqui é o raio, né? Quanto que vale o raio? O raio é igual a 1. Agora você tem que lembrar que está do lado de cá, ó. O lado de cá quer dizer que esse comprimento aqui, ó, no eixo Y é menos 1, né? O raio é 1, é verdade. Mas esse lado aqui é negativo, ó, então é menos 1. Quer dizer que o cosseno de 180 é menos 1. E a tangente? Quanto você acha que vai dar a tangente? Isso mesmo, a tangente vai dar 0. Por que a tangente vai dar 0? Basta você fazer aqui, ó, seno dividido por cosseno, que aí você nem tem que se preocupar aqui, tá bom? É claro, é 180 graus. Se eu passo um segmento de reta até chegar na tangente, ó, observa que esse segmento de reta não tem abertura de ângulo, então é 0 graus, tá bom? 270, a parte de baixo, ó, cosseno, seno e tangente. Vamos começar pelo seno. Ó, esse é o eixo senos. A abertura, ó, é uma abertura de 270 graus. Qual que é essa medida aqui? Essa medida aqui é menos 1, porque o raio é uma unidade. Na parte de baixo, menos 1. Então, ó, menos 1. Cosseno de 270 é 0, não tem abertura de ângulo ali, né? E a tangente vai dar quanto, pessoal? A tangente não se define. Ó, a tangente, assim como acontece com 90 graus, ela não se define. Beleza? Seno dividido por cosseno é menos 1 dividido por 0. Aí você fala assim, professor, o resultado só dá 1, menos 1, 0 e não se define? Sim, porque são os ângulos notáveis na circunferência, tá bom? E 360 graus? O 360 graus vai repetir o que aconteceu no 0 graus, ó. Aqui, ó, 0 graus e 360 graus, está no mesmo ponto. Então, o que aconteceu aqui, acontece aqui. Seno de 360 é 0, cosseno de 360 é 1 e a tangente é 0, porque 0 dividido por 1 é 0. Vamos fazer a próxima questão, vem comigo. Questão de número 2. Um determinado ângulo A possui valor de sua tangente igual a 1, ou seja, tangente de A é igual a 1. Nesse caso, é possível afirmar que, antes da gente analisar as múltiplas escolhas, eu já achei que a tangente de A é igual a 1. Onde está o eixo da tangente? O eixo das tangentes, ó, é um eixo paralelo ao eixo dos senos, que é o eixo Y. Tá bom? Então aqui é o eixo dos senos, aqui está a tangente. Pessoal, está falando que a tangente é igual a 1. Aqui eu tenho 4 quadrantes, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Quais são os sinais da tangente? A tangente aqui é positivo e aqui é positivo. E eu vou falar por que é positivo, tá bom? Aqui é negativo e aqui é negativo. Por que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro e é negativa no segundo e no quarto? Bom, dá uma olhadinha. Eu vou pegar uma régua aqui para ficar melhor para eu te explicar. Se você fazer um risco passando pela origem do plano cartesiano e chegando na tangente, ó, aqui está a origem. Vou fazer um risco, ó. Observa que quando eu faço esse risco, ó, passando pela origem e chegando na tangente, ele vai chegar na tangente na parte de baixo. Essa parte de baixo aqui é negativa. Qualquer risco que eu fizer passando pela origem, saindo do segundo,
e passando pelo quarto quadrante vai chegar na parte negativa. É por isso que a gente fala que a tangente no segundo e no quarto é negativa. Agora, se eu fazer um risco passando pela origem para chegar na parte de cima, esse risco necessariamente vai passar no primeiro e no terceiro quadrante. Olha, vou fazer um risco aqui, ó. Então, ó, esse risco aqui, passando pela origem, observa que ele vai chegar na parte de cima da tangente e necessariamente esse risco tem que passar no primeiro e no terceiro quadrante. É por isso, ó, que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E aí, eu sei que a tangente é igual a 1. Se a tangente é igual a 1, pessoal, ó, vamos aqui, ó, o raio aqui é 1, né, ó? O raio do ciclo trigonométrico é 1. Então, aqui, ó, é a tangente igual a 1. Observa, tem esse ângulo e esse ângulo, ou seja, esse arco e esse arco. Eu tenho dois valores em que a tangente é positiva e a tangente vai dar 1. Tem dois valores. E aí nós vamos analisar as múltiplas escolhas. Nesse caso, é possível afirmar que, letra A, o valor do seno desse ângulo é 1 e o cosseno é 0? Não, né? Tangente é seno sobre cosseno. 1 dividido por 0 não se define. Então não pode ser a letra A. Letra B, o valor do seno desse ângulo é 0 e o cosseno é 1? Também não. Porque se tangente é seno sobre cosseno, vai ficar 0 dividido por 1, que dá 0. Tá bom? Não vai dar 1. Letra C, o valor do seno desse ângulo é igual ao cosseno em qualquer quadrante? O seno vai ser igual ao cosseno, é verdade, mas não é qualquer quadrante. Porque como o resultado aqui é positivo, tem que ser no primeiro e no terceiro quadrante, não pode ser em qualquer quadrante. Letra D, o valor do seno desse ângulo é igual ao cosseno, desde que esses ângulos estejam no primeiro ou no terceiro quadrante? Verdade. Letra D. Quer dizer que o seno é igual ao cosseno, por resultado dá 1, né? Ó. Quer dizer que o seno é igual ao cosseno. O número tem que dividir por ele mesmo, para poder dar 1. E é positivo, quer dizer que está no primeiro e no terceiro quadrante. A alternativa correta é a letra D. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 3. Determine os sinais do seno, cosseno e tangente dos ângulos a seguir. Vamos lá, pessoal. Eu quero saber os sinais, ou seja, se é positivo ou se é negativo, seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então é só saber se é positivo e se é negativo. Antes de eu preencher aqui, vamos ali, olha. Eu fiz 3 ciclos trigonométricos, um para o seno, um para o cosseno e um para a tangente, para ficar bem separado. Vamos lá. O seno, lembrando que esse eixo aqui, ó, é o eixo dos senos, é o eixo Y, no ciclo trigonométrico é o eixo dos senos. Pensa comigo, ó, se esse é o eixo dos senos, o Y na parte de cima, aqui está o eixo X, na parte de cima o Y é positivo, né? Então quer dizer que o seno vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante, que é o que está na parte de cima. Na parte de baixo, o Y não é negativo, então o seno vai ser negativo no terceiro e no quarto. Beleza? É só você lembrar do eixo X e do eixo Y. O eixo Y na parte de cima positivo, então o seno é positivo. O eixo Y na parte de baixo negativo, então o seno é negativo. Agora, o cosseno é o eixo X. Então, ó, aqui é a origem. O eixo X à direita é positivo, quer dizer que o cosseno é positivo à direita, ó. Ou seja, primeiro e quarto quadrante. O eixo X à esquerda é negativo, quer dizer que o cosseno vai ser negativo no segundo e no terceiro. A tangente, você tem várias maneiras de fazer aqui, pensar ela. Uma é pensar que ela é seno dividido por cosseno, ó. Seno dividido por cosseno, ou seja, mais com mais é mais. Segundo quadrante, ó, mais com menos é menos. Terceiro quadrante, menos com menos é mais. Quarto quadrante, menos e mais é menos. Porque é divisão de sinais, né? Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais iguais é negativo. Então é uma maneira de você pensar na tangente. Ó, tá aqui o eixo das tangentes. A outra maneira é você pensar, se eu fizer uma reta, passando pela origem até chegar no eixo da tangente,
Por exemplo, ó, se eu faço aqui, ó, observa que está chegando na parte positiva, passando no primeiro e no terceiro, quer dizer que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, tá bom? A mesma coisa, se eu fizer uma reta para chegar na parte de baixo, ó, necessariamente ela vai passar no segundo e no quarto, então a tangente é negativa no segundo e no quarto. Então, para eu colocar os sinais ali, eu tenho que saber onde se encontra cada um daqueles ângulos, em qual quadrante, no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Lembrando que o ciclo trigonométrico, ó, vamos pegar esse aqui, ó, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus aqui, ó, e volta aqui 360 graus, ó. Então, 0, 90, 180, 270 graus e volta no 360 ali, a volta completa. Então, antes de eu colocar ali, eu vou colocar em cima de cada número qual quadrante ele está. 15 graus, ó, de 0 a 90. O 15 graus, pessoal, tá aqui, ó, nesse quadrante, né? Ele está no primeiro quadrante. Depois eu coloco o sinal. O 115 graus, ó, 90 a 180, quer dizer que o 115 graus está no segundo quadrante. Vou colocar aqui, ó, segundo quadrante. Só para depois eu só olhar quadrante. 196 graus, está em qual quadrante? Terceiro quadrante, né, ó. Por que esse terceiro quadrante, professor? Porque o terceiro quadrante, ó, 180 e 270. São arcos que estão compreendidos entre 180 e 270. 290 graus, fala pra mim, qual quadrante está? Isso mesmo, ele está no quarto quadrante. 178 graus, qual quadrante ele está? Dá uma olhadinha ali, ó. Um pouquinho antes aqui do 180, né? Ou seja, está no segundo quadrante. 81 graus, um pouquinho antes do 90, né? Está no primeiro quadrante. E 267 graus, ó, um pouquinho antes aqui do 270, está no terceiro quadrante. Agora que eu já sei os quadrantes, é só eu olhar o seno, o cosseno e a tangente nesses quadrantes. Então, ó, seno no primeiro quadrante, ó, primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, o sinal que eu vou colocar aqui é o sinal de positivo. Deixa eu colocar de pincel preto mesmo, ó. Cosseno no primeiro quadrante. Cosseno no primeiro quadrante é positivo. A tangente, você pode até olhar lá se você quiser. Mas vale lembrar que tangente, ó, tangente do ângulo A é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, se você já tem seno e cosseno, é só você dividir o sinal. Mais que divide mais, vai dar mais. Beleza? Ou você olha lá também. Agora, os 115 graus, eu já sei que é no segundo quadrante, então eu vou olhar o segundo quadrante. Seno no segundo quadrante, ó. Seno no segundo quadrante é positivo. O cosseno é negativo. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. E o resultado aqui vai ser o quê? Negativo, né? Mais que divide menos dá menos, ó. Segundo quadrante da tangente, negativo. Pessoal, não dá errado, hein? Terceiro quadrante, bora lá, terceiro quadrante, ó. Terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno é negativo, automaticamente a tangente é positiva, né? Porque se os dois é negativo, sinais iguais, a tangente vai dar mais. Então, ó, o seno negativo, cosseno negativo, a tangente é positiva. 290 graus, que está no quarto quadrante, ó, seno negativo, cosseno positivo. Seno negativo, cosseno positivo. Automaticamente a tangente é negativa. 178 graus, segundo quadrante. Ó, seno e cosseno. Então, ó, positivo, negativo. A tangente automaticamente é negativa no segundo quadrante. Primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente é positiva. Terceiro quadrante, ó, dá uma olhadinha lá. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo e a tangente é positiva. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!